Olá! Está começando o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Senadores aprovam incentivo ao biocombustível na aviação e nos transportes públicos. Presidente do Senado marca para 8 de outubro a votação da indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Suspensão da rede social X repercute no plenário do Senado. Confira comigo esses e outros destaques de tudo o que acontece no Senado. Os senadores aprovaram nesta semana o projeto conhecido como Combustíveis do Futuro. A proposta tem o objetivo de incentivar o uso de biocombustível na aviação, nos transportes públicos e em outros setores. O texto retornou para análise da Câmara dos Deputados. A proposta cria os programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação e de biometano, além de aumentar a mistura de biodiesel ao diesel e de etanol à gasolina para 27%, podendo chegar a 35%. Também autoriza empresas a fazer movimentação, captura e estocagem de gás carbônico. O contrato de permissão terá até 30 anos, renovável por igual período, se cumpridas as regras. Será criado o Programa Nacional do Diesel Verde, que deve incentivar a pesquisa, a produção, a comercialização e o uso desse biocombustível. Será fixada a cada ano a quantidade mínima de diesel verde que será adicionado ao diesel vendido ao consumidor final. Para facilitar a fiscalização, produtores e importadores de diesel serão responsáveis pela mistura do biocombustível ao diesel comum, no lugar dos distribuidores de combustível. Já o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação deve incentivar a pesquisa, a produção e a adição no querosene das aeronaves do chamado combustível sustentável de aviação. Com isso, os operadores aéreos devem diminuir a emissão de gases do efeito estufa em no mínimo 1% ao ano, em 2027 e 2028. A partir de 2029, a meta de redução aumenta 1 ponto percentual anualmente, até 2037, quando deve atingir pelo menos 10%. A aviação civil comercial contribui cada vez mais para as mudanças climáticas. O setor é responsável por pelo menos 5% da sobrecarga global do clima, segundo pesquisa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O texto cria ainda o Programa Nacional de Descarbonização do Produtor e Importador de Gás Natural e de incentivo ao biometano. A proposta também deve incentivar a pesquisa, a produção, a comercialização e o uso do biometano e do biogás na matriz energética brasileira. Serão definidas metas anuais para a redução da emissão de gases do efeito estufa pelo setor de gás natural, pelo uso do biometano. A meta entra em vigor em janeiro de 2026, com valor inicial de 1%. Nós temos aqui um tema que requererá providências a partir, quiçá, a aprovação desse colegiado, retornando à Câmara Federal, ações firmes, altivas e imediatas para que essa nova legislação possa ser posta devidamente em prática numa demonstração inequívoca do governo federal para com todos os tratados, para com todos os acordos que visam um processo de descarbonização atmosférica. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que a indicação de Gabriel Galípolo para o Banco Central será analisada em plenário no dia 8 de outubro. A data da sabatina de Galípolo na Comissão de Assuntos Econômicos ainda não foi definida. Eu gostaria de deixar, desde já, definida a data para apreciação no plenário após a Comissão de Assuntos Econômicos, que é a data do dia 8 de outubro, após as eleições. Essa primeira semana após a eleição, que permitirá que todos os senadores e senadoras mais ou menos envolvidos nas campanhas eleitorais possam se desincumbir do seu papel político relevante, que é o político eleitoral, e que possam estar aqui no Senado Federal presencialmente
todos os senhores senadores, todas as senhoras senadoras, na primeira semana pós-eleição, quando então apreciaríamos as autoridades que dependem dessa apreciação do plenário, inclusive a indicação para presidente do Banco Central, que é algo, obviamente, de muita relevância e algo muito notável, de grande importância e responsabilidade para o Senado Federal. O governo projeta equilíbrio nas contas no ano que vem, mas depende do Congresso para aprovar projetos de aumento de receita. Os números do orçamento da União em 2025 foram detalhados em entrevista coletiva dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. O texto ainda pode mudar, porque o PIB de 2024 deve crescer além do esperado. O salário mínimo proposto no projeto da Lei Orçamentária da União para 2025 é de R$ 1.509, um aumento de R$ 97 em relação ao valor atual, que é de R$ 1.412. Pelo texto, a economia brasileira vai crescer 2,64% no ano que vem. A inflação medida pelo IPCA ficou estimada em 3,3% e a previsão é de $1 valer R$ 5,19. O projeto entregue pelo governo ao Congresso traz também a estimativa de receitas e de despesas da União, num valor de R$ 5,87 trilhões. Nesta segunda-feira, a equipe econômica do governo detalhou a proposta. A meta fiscal é zero, ou seja, equilíbrio entre receitas e despesas. Mas o governo afirma que ainda vai conseguir fazer superávit. Atingimos um superávit de 3,7 bilhões, então a meta no PELOA 2025 cumprida com folga de 3,7 bilhões de superávit. O governo anunciou ainda o crescimento das despesas obrigatórias em R$ 132 bilhões. Os benefícios previdenciários são os responsáveis pela maior parte deste aumento, com uma previsão de gastos de 71 bilhões. Para compensar a desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores da economia e dos pequenos municípios, o governo está prevendo aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, cobrada das empresas, e os juros sobre capital próprio, a JCP, cobrada de pessoas físicas acionistas de empresas. O governo já enviou ao Congresso os projetos com os aumentos. Essas receitas viriam para complementar o valor da desoneração, previsto inicialmente em 26 bilhões, mas que o governo estima em 35 bilhões de reais. A gente já está com uma previsão de muito mais do que o originalmente previsto. Estamos extrapolando e podemos passar de 30 bi, chegar a 35 bi durante o ano de 2025. Então, para além da previsão original, que vai aí se desdobrar no acordo com o Congresso e na decisão do Supremo, existe uma necessidade de mais receita para compensar o impacto da desoneração da folha. Isso vai ser feito com o CSLL, um aumento de 1% nas faixas de baixo e 2% na faixa das instituições financeiras. E também isso para o ano de 2025, então o incremento da CSLL valendo para 2025, foi um projeto de lei para o Congresso Nacional, e a JCP, que aqui é importante esclarecer, é uma medida que a gente já tem discutido desde o ano passado, ela não impacta a arrecadação, né, ela não impacta a carga das empresas, ela impacta mais o destinatário, né, as pessoas que são acionistas, um incremento da retenção do imposto de renda de 15% para 20%, isso feito de agora em diante para nos ajudar nessa recomposição que tem que ser feita ao longo dos próximos anos. O orçamento de 2025 destina 38,9 bilhões de reais às emendas parlamentares. Mas a peça orçamentária sai aqui do Ministério do Planejamento e chega ao Congresso Nacional com indefinições. O STF deu mais 10 dias de prazo para que governo e Congresso entrem num acordo sobre as regras que darão mais transparência às emendas parlamentares. Essa indefinição travou também a LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda não foi aprovada pelo Congresso. A suspensão do X, antigo Twitter, repercutiu entre os senadores nesta semana. Em plenário, oposição e governo divergiram sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, confirmada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Um dos assuntos debatidos no plenário do Senado essa semana foi a suspensão da plataforma X pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal.
A medida de bloqueio da rede social vale até que a empresa cumpra todas as decisões do STF, além de pagar as multas, que já chegam a 18 milhões de reais, e indicar um representante no país. Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal determinou que a plataforma cumprisse decisões de bloqueios de perfis, mas a empresa fechou o escritório no Brasil. O STF intimou o empresário Elon Musk a nomear um novo representante legal no país e mandou bloquear as contas da Starlink, provedora de internet via satélite, que também pertence a Musk. A decisão de suspender a rede social dividiu as opiniões dos senadores. Parlamentares da oposição cobraram que o presidente do Senado aceite o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. No próximo dia 9, nós vamos apresentar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse pedido ele vem sustentado por mais de uma centena de assinaturas de deputados federais. Nós, senadores, vamos apoiá-lo. Não vamos assiná-lo para que não fiquemos conflitados, acreditando e acreditamos que a manifestação popular que acompanhará esse pedido de mais de 1 milhão, já estamos quase 1,5 milhão de assinaturas, vai demover Vossa Excelência a fazer andar esse pedido aqui no Senado. Evidentemente, uma vez formalizado o pedido, será apreciado pela presidência do Senado Federal. Senadores ligados ao governo defenderam Moraes e criticaram os pedidos feitos a Pacheco. Eu fico, presidente, com a soberania brasileira, que toma uma decisão histórica de submeter as Big Techs à ordem soberana de uma nação, às ordens soberanas de uma nação. Eu fico, sobretudo, em apoiar as posições que Vossa Excelência tem assumido, com a imparcialidade necessária na presidência e na magistratura da presidência dessa casa. E as posições históricas que Vossa Excelência tem assumido em defesa da democracia brasileira. Em resposta a uma ação do Partido Novo contra o bloqueio do X, o ministro Nunes Marques, do STF, decidiu que é pertinente levar o caso ao plenário da Corte. Ele afirmou também que a suspensão da plataforma é sensível e tem repercussão social. O Senado está revendo a legislação sobre transporte aéreo de animais, depois que a morte do cão Joca em avião comoveu o Brasil em abril. A Comissão de Meio Ambiente debateu as propostas. Novas leis motivadas pelo caso do cão Joca, que morreu em abril enquanto era transportado em um avião de São Paulo para o Mato Grosso, precisam ser adaptadas ao padrão internacional para não limitar as companhias aéreas que atuam no país. Essa é a opinião de especialistas em transporte aéreo que participaram de uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente do Senado. A senadora Margarete Duzete está preparando um relatório sobre os projetos que já tramitam na casa. Como todos aqui devem ter visto, o Brasil ficou estarrecido no final de abril com a notícia da morte do cachorro Joca, por causa de um erro claro no seu transporte. O tutor do cão Joca destacou a importância da audiência. Saber que vocês estão fazendo a junção dos melhores de cada PL para poder chegar numa regulamentação que seja a melhor regulamentação para a saúde e para a segurança dos animais, dos nossos pets hoje no Brasil é muito importante. Eu queria muito agradecer a vocês. Representantes da causa animal falaram sobre a condição precária do compartimento dedicado ao transporte de animais nos aviões. O Joca, como todo mundo aqui falou, ele não morreu porque ele foi para outro lugar. Ele morreu pelo atendimento que foi feito com ele. Ele morreu de calor. Ele ficou totalmente largado, exposto a uma situação onde não tem legislação e as companhias aéreas fazem o que elas querem hoje em dia aqui no Brasil. Os cachorros têm uma audição muito maior do que a nossa. O barulho realmente é terrível lá embaixo para eles. As temperaturas muitas vezes atingem níveis que também não são saudáveis.
Então, assim, já é mais que comprovado que essa não pode ser a regra. Especialistas em transporte aéreo disseram que as novas propostas precisam de alterações. Eu já vi várias vezes que medidas legislativas para resolver questões regulatórias muitas vezes erram a mão. E quando erram a mão, precisam de uma nova lei para mudar aquela situação. O que pode ser feito com maior agilidade, maior tecnicidade no âmbito da agência reguladora e, né, com, claro, aqui a possibilidade de que o Senado Federal, na sua função típica mesmo de controle, controle essa atividade, verifique como a agência está fazendo. A regra ela tem que ser uma regra que respeite os aspectos de segurança na cabine e considerando o transporte do animal em compartimento inferior como um transporte em que o animal viaja dentro de condições de temperatura, pressão e oxigenação controlados a partir da cabine, a partir do piloto da cabine. Ele faz esse controle no compartimento inferior e garante uma viagem tranquila para o animal. A gente quer um transporte de animais mais seguro, mais acessível, mas ele tem que necessariamente conversar com a segurança, principalmente, né? Com a saúde dos animais e dos demais passageiros transportados. Tem que ser viável do ponto de vista técnico e econômico. Tem que observar uma padronização internacional, isso é importantíssimo. Os incêndios de proporções alarmantes que têm causado danos em todo o país foram tema de uma audiência pública com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ela disse que a situação poderia ter sido evitada. A fala da ministra Marina Silva foi aos senadores da Comissão de Meio Ambiente. Ela lembrou que se as políticas ambientais implementadas desde 2003 não tivessem sido interrompidas, nada disso estaria acontecendo. O plano que nós fizemos em 2003, implementado em 2004, levou o desmatamento para 4.000 e algo em torno de 600 quilômetros quadrados. Se nós tivéssemos continuado aquela dinâmica, hoje teríamos desmatamento zero na Amazônia. Mas a ministra ressaltou também que a crise das queimadas no Brasil é uma combinação de fatores. Essa combinação de temperaturas altas, baixa precipitação e um processo intenso de evapotranspiração cria um ciclo vicioso em que, a cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. E aí sim, entra uma combinação perversa de desmatamento, mudança do clima, El Niño, Laninha e atividade criminosa de aterro na floresta. Segundo a ministra, apenas 2 estados brasileiros não estão sofrendo com a falta de chuvas. Ela fez uma comparação da seca no Brasil nos últimos anos. Olha como nós estamos em 2024, se comparado a 2023. O que isso está nos dizendo é que esses processos eles estão se tornando cada vez mais intensos, cada vez mais severos e frequentes. A ministra elencou as ações do governo para combater e enfrentar as queimadas. O plano é baseado em 6 eixos: adensamento tecnológico, finanças sustentáveis, economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente e transição energética. Senadores questionaram a ministra sobre a falta de incentivos do governo para a pasta do meio ambiente. Existia destinado ao seu ministério 994 milhões de reais para auxiliá-la a combater esse desastre ambiental que nós vivemos hoje. Desses 997 milhões de reais, até agosto, seu ministério recebeu em torno de 345 milhões de reais. Cai fora deste governo, vai embora. A senhora tem uma história, a senhora tem uma trajetória, esse governo já acabou. O governo, o tempo todo, ele é criticado e apanha para cortar e depois apanha porque cortou. Mas no caso do Ministério do Meio Ambiente, entendendo e se somando as preocupações
que eu vi Vossas Excelências aqui manifestando, né? No último corte, mesmo com toda a pressão que tinha que fazer um corte grande, o ministro Fernando Haddad, o único ministério que não foi cortado foi o Ministério do Meio Ambiente. A presidente da Comissão de Meio Ambiente lembrou que a responsabilidade de combater essas queimadas não é apenas do governo federal. Somente com um esforço conjunto seremos capazes de enfrentar esses desafios de forma mais eficaz. Nesse sentido, não posso deixar de destacar uma importante contribuição do Parlamento, quando aprovou o projeto de lei que deu origem à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Essa é uma batalha que ela não é de esquerda, não é de direita, não é de oposição, não é de situação, quando se não é negacionista e se quer trabalhar. A última eleição municipal que tivemos foi há 4 anos, em meio à pandemia da Covid-19. Um sufoco. Agora, em 6 de outubro, a grande maioria dos eleitores vai decidir quem fica à frente das prefeituras e quem vai ocupar a Câmara de Vereadores. Confira nesta reportagem alguns dados sobre as eleições deste ano e um pouco do perfil geral dos candidatos. O Brasil é um só, imenso e populoso. Mas no dia a dia, nós brasileiros vivemos em municípios e eles são milhares. Para ser preciso, 5.569. É o que informa o Tribunal Superior Eleitoral. E é nesses municípios que teremos em outubro as eleições para prefeito e vereador, os 2 cargos em disputa. Quase 154 milhões de brasileiros estão habilitados a votar. Desse total aí, retiramos os mais de 2.200.000 eleitores de Brasília, onde não se faz eleição municipal. Quase 15.500 brasileiros e brasileiras se apresentaram para disputar o cargo de prefeito. E quase 430 mil cidadãos querem uma vaga na Câmara Municipal. Vamos conhecer um pouco mais desse exército de cidadãos na corrida eleitoral? 13.128 homens e 2.324 mulheres concorrem a prefeito. Do total, 9.959 declararam-se brancos, 5.746 pretos ou pardos, 46 indígenas. Entre os candidatos, as profissões que mais aparecem são empresário, prefeito e advogado. As câmaras municipais variam de acordo com o total da população. O mínimo é de 9 representantes. Esse é o caso de Mirinzal, no Maranhão, Santa Fé, no Paraná e Lagoa Dourada, em Minas Gerais. E o máximo, 55 vereadores, como é o caso único da cidade de São Paulo. Em 2024, entre os que buscam uma vaga de vereador, 277.869 são homens e 150.773 são mulheres. Quanto à cor ou raça, 230.211 declararam-se pretos ou pardos, 191.343 brancos e 2.399 indígenas. As profissões que mais aparecem entre os candidatos a vereador são empresário, servidor público municipal e comerciante. Apesar dos esforços em busca de mais participação feminina no processo eleitoral, a prevalência masculina ainda é uma realidade. 66% das candidaturas do Brasil ainda são de homens, face a 34% de mulheres. Mesmo com as políticas de incentivo à participação feminina, observa-se que o número de candidaturas de homens ainda é muito superior àquele de fato que existe na divisão dos gêneros na sociedade brasileira. Da eleição municipal de 2020 para a deste ano, houve uma redução de 100 mil candidaturas.
Como interpretar esse fenômeno? Não há ainda nenhum estudo que explique essa redução, mas muito provavelmente grande número de candidaturas foi reduzida em razão do surgimento da figura da federação partidária. Hoje no Brasil nós temos 3 federações partidárias que agregam 7 partidos políticos, então isso naturalmente acaba levando a uma redução do número de candidaturas que são registradas por essas federações e por esses partidos políticos. Para viabilizar o exercício de cidadania, a Justiça Eleitoral convocou um outro batalhão de cidadãos que, além de votar no dia, vão trabalhar para permitir a manifestação da escolha do eleitor. São os mesários. Entre eles, as mulheres são maioria. Na verdade, mais que o dobro. 1.289.817. Já os homens são 599.603. Além deles, milhares de funcionários vão dar apoio à realização do pleito. Em todo o país, são 500.183 sessões equipadas com a urna eletrônica. Do total, 180.191 estão preparadas para receber eleitores com deficiência ou dificuldade para se locomover. Enquanto a imensa maioria dos municípios vão definir a eleição no primeiro domingo de outubro, dia 6, em alguns deles, essa decisão pode ficar para o último domingo, dia 27. É que a lei determina que nas cidades em que há pelo menos 200 mil eleitores, a decisão para a escolha do prefeito vai para o segundo turno, se no primeiro nenhum candidato alcançar metade mais um dos votos válidos. Em 2020, havia 96 municípios com 200 mil eleitores. Neste ano, são 103 cidades. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela sua companhia e vamos encerrar esta edição com imagens da iluminação especial do Congresso Nacional pela Semana da Pátria, que vai até este domingo e tem os dizeres: democracia e independência é o Brasil no rumo certo.